tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos revisar um assunto, ou melhor, durante essa unidade nós vamos revisar todos os assuntos para reforçar. Ainda sinto dificuldade em muitas pessoas com relação à estrutura de dissertação, ao que pode, ao que não pode ser feito, ao que deve ser colocado na introdução, ao que deve ser colocado no desenvolvimento, ao que deve ser colocado na conclusão. Dessa forma, nossa aula de hoje será sobre o que zera a redação do Enem. Nossa disciplina é redação e eu sou a professora Margarete. Vamos então ao início da nossa aula. A redação do Enem é aplicada no primeiro domingo de provas, junto com as áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Isso eu acho excelente, porque redação é uma das provas mais temidas, e sendo no primeiro dia, você tira esse peso, esse desespero e consegue se concentrar melhor nas outras áreas, nas áreas do dia seguinte. Todos os participantes do Exame Nacional de Ensino Médio vão encarar o desafio de elaborar uma redação como parte da avaliação. Todo mundo vai fazer redação. Além das questões objetivas, que são aquelas questões de pintar aquela bolinha que é cansativo pra caramba, mas o Enem já está fazendo o teste aí do Enem Digital desde da edição passada. Em breve vocês não vão mais precisar pintar bolinha, todo mundo vai fazer o Enem Digital, que é só clicar, que é muito mais tranquilo e menos cansativo. O texto também precisa ser um ponto de atenção, ou seja, além de você marcar certas questões, a redação também precisa ser um ponto de atenção e é um componente crucial para atingir um bom desempenho e conseguir aplicar o resultado final nos processos seletivos para acesso ao ensino superior. A nota da redação faz muita diferença. Por quê? Porque a maioria das pessoas tira a nota baixa, é boa em tudo, mas não é boa em redação. Como eu sempre falo a vocês, redação é prática, é treino, claro, é dom. Algumas pessoas nascem com o dom da escrita, mas quanto mais você pratica, quanto mais você treina, você aperfeiçoa e você pode escrever bem. Outras pessoas são excelentes em matemática, em física, mas na hora da redação travam e não conseguem fazer. Então, o grande diferencial vai ser a sua redação, tenha certeza. Por isso, é importante ficar atento aos motivos que podem zerar a sua redação. Sim, se sua redação for zerada, esqueça, você não vai poder concorrer a nada. Você pode tirar a nota mais baixa, 40 pontos na redação, mas não pode zerar, porque se você zerar, está fora, você não concorre a mais nada. O Enem é considerado hoje a maior avaliação do país para conquistar o tão sonhado diploma de curso superior. As notas atingidas no Exame Nacional servem para ingressar nas universidades públicas ou particulares de todo o país. Você pode concorrer. Se você prestar Enem em outro lugar, você pode concorrer para a faculdade de outro lugar. Você mora aqui, mas eu quero fazer o Enem fora. Você pode ir dentro do país, eu falo. Para outro estado, se inscrever pela internet na época de fazer o Enem, ir para lá e aí buscar uma vaga lá. E para conseguir, além de ingressar na universidade, o Enem serve para conseguir incentivo através de programas educacionais governamentais. O Enem, ele garante, né, o seu acesso à universidade, garante não, facilita, não é só fazer o Enem que vai garantir o seu acesso, ele vai facilitar, ele vai permitir de acordo com a sua nota, e também ele é uma forma do governo avaliar, o governo vai verificar se os conteúdos ministrados pelos professores, eles estão de acordo com as suas necessidades, com as coisas que vocês realmente precisam fazer ou não. Mas existem ainda os vestibulares particulares. Eu não quero fazer Enem, eu não vou fazer Enem. Existem as universidades particulares, nas quais você pode se inscrever
E não precisa do Enem, você vai fazer o vestibular da faculdade, que às vezes é mais fácil que o Enem, às vezes acontece em um único dia, e você tem ainda essa opção. E depois de passar, você tem possibilidade de, a depender de sua nota, solicitar bolsas, fazer acordos com a faculdade. Enfim, o Enem não é o único caminho, mas é o caminho, digamos assim, mais barato e bom, porque dá acesso a universidades públicas boas. Porém, não basta ir bem nas questões objetivas, é que a gente falou no início, né? Você pode ser muito bom de português, inglês, artes, história, geografia, matemática, química, física, e se você zerar a redação, não adianta nada. Para obter sucesso no exame, também é preciso organizar e elaborar um texto dissertativo, argumentativo, faltou o hífen aqui, não sei porquê, que nós já falamos, mas vamos revisar, se preocupe não, que vamos voltar, vocês vão cansar de ouvir falar sobre dissertação. A nota da redação do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, faz muita diferença na média final da prova. Por isso, é importante que o candidato se dedique ao texto, independentemente de qual curso queira fazer. Não importa, eu vou fazer. Para que eu preciso fazer? Tem muita gente que questiona: para que eu preciso fazer redação se eu não vou fazer a área de linguagem? Se eu vou fazer a área de exatas, para que eu preciso saber redação? Você vai precisar escrever em qualquer curso que você faça. Você vai precisar se expressar em qualquer curso que você faça. Português sempre vai ser disciplina de todo curso que você fizer na faculdade. Então você precisa mostrar que você sabe se expressar. Você tem que saber se expressar, seja qual área você escolha. Estudantes que zeram na nota da redação do Enem ficam fora de processos seletivos como o FIES e ProUni, o que eu falei. Esqueça a universidade pública, zerou a redação, esqueça. E as particulares, elas, não sei, algumas podem até aceitar, não sei, o regulamento de todas, mas as públicas, esqueça. Segundo a cartilha da redação do Enem 2019, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a redação receberá nota zero se apresentar um dos motivos a seguir. Algumas mudanças aconteceram, mas eu já fiz essas mudanças quando eu coloquei. Apesar de estar aqui a cartilha de 2019, só teve até a cartilha. Eu, pelo menos, só consegui visualizar a cartilha de 2020. 2021 eu não visualizei cartilha na internet. Fuga do tema. Isso nós já falamos bastante, mas vamos ler o que é que diz antes da gente explicar. Um dos motivos que mais zera a redação do Enem é a fuga do tema. Em outras palavras, o candidato não interpreta de forma correta o que é pedido no texto motivador e acaba se perdendo na hora de fazer a redação. Por isso, antes de começar a escrever, de fato, leia e releia o enunciado até ter certeza de que entendeu e interpretou corretamente qual foi o tema solicitado. É enunciado, não é anunciado, não. Enunciado é o que está escrito lá. É o que vai estar escrito antes do tema em si. Ele faz toda aquela apresentação com os textos motivacionais, 3 ou 4 textos motivacionais, que podem ser com linguagem verbal, não verbal, as duas juntas, ou só linguagem não verbal. Eles podem trazer gráficos, tabelas, uma charge com fala, sem fala, um quadrinho, uma tirinha, um poema, uma letra de música, enfim, várias são as opções de textos motivadores. Leia esses textos, releia, marque, você pode riscar sua prova, marque as partes que te chamam mais atenção. Aí, quando chegar no tema que você lê, volte, releia os textos motivadores para você entender o tema corretamente. Se você não tiver a prática de interpretar, ou seja, de compreender o que lê, é o que eu falo todo dia a vocês,
Ler não é beobola e alabola. Ler é você depois saber opinar sobre aquilo, saber recontar aquilo para alguém, é você saber resumir aquilo. Ler é entender aquilo que você lê. Esse é isso que o exercício da leitura necessita. Então, se você compreender errado, interpretar errado, você vai fazer redação sobre o tema errado. Um exemplo assim bem esdrúxulo fala sobre Revolução Industrial e você entende que fala sobre globalização. E aí você fala sobre globalização, você fugiu do tema, sua redação vai ser zerada. Então, leia com calma para entender exatamente o tema. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. A banca examinadora do Enem pede sempre uma redação dissertativa argumentativa. Ou seja, é apresentada uma frase-tema, geralmente um problema social atual do Brasil, e você deverá fazer uma proposta de intervenção. É o que a gente fala. Não vá discutir política na redação do Enem. Política se discute na eleição, na urna. Não vai lá falar mal de governo, falar mal de polícia. Não é isso. Não é também concordar e dizer que tudo está maravilhoso. Não, mas não atribua a culpa de todos os problemas sociais a uma única entidade. Sempre as entidades fazem, por menos que façam, fazem alguma coisa. E ele vai querer que você mostre alguma solução e não aponte só que o problema é daquele órgão, daquele setor. Então, fique atento a isso. E obedecer. O que é obedecer à estrutura dissertativa argumentativa? Nós já vimos que o texto argumentativo ele é baseado, como o nome já dissertativa argumentativa, é baseado na defesa de uma tese, de uma ideia, através de argumentos. E ele tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos revisar partes por partes, mas nós já vimos o que é que faz na introdução, o que é que faz no desenvolvimento, o que é que faz na conclusão, e a proposta de intervenção ela vem lá no final, na conclusão. Essa é a estrutura da dissertação. Aí você vai escrever, eu vou escrever um poema na dissertação do Enem. Eu vou escrever uma música. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou fazer um desenho para ilustrar, porque eu desenho muito bem. Não faça isso, porque não é isso que pede. Vocês têm que aprender a seguir regra. O que é que pede, você faz exatamente o que pede. Não faça nada além do que foi pedido. A estrutura desse tipo textual é composta, é o que a gente acabou de falar, uma tese, argumentos e, por fim, sua proposta de intervenção. Você já vai dar sua ideia, sua tese, seu pensamento na introdução. No desenvolvimento, você apresenta os seus argumentos em defesa dessa tese. O que é que sustenta essa tese sua? Não pode ser à toa, não pode ser só da sua cabeça. Ela é sustentada por alguém, por algo. Pode ser a ideia de um pensador, a ideia de um filósofo, um fato histórico, uma entrevista de alguém, de alguma entidade ou algum estudioso sobre o assunto. Mas você tem que explicar, desenvolver esse argumento. Só dizer o argumento sem desenvolver não vale. E lá no final, na conclusão, quando você encerra, você vai colocar a proposta de intervenção, dizendo o que deve ser feito para solucionar esse problema, quem deve fazer, como deve ser feito, onde deve ser feito, quando deve ser feito, quais os resultados esperados dessa ação. Tem que ser coisas passíveis de acontecer. Não podem ser coisas utópicas, coisas que você sabe que nunca vai acontecer, que são impossíveis de acontecer. Coisas que possam, por mais que sejam difíceis, que possam ser concretizadas. Não obedecer essa estrutura também é um dos motivos que zeram a redação do Enem, e faltou um ponto aqui depois de Enem. Não sei por que também que eu corrigi isso não sei quantas vezes, mas enfim. Extensão de até 7 linhas. Eu queria muito alguém, quando as aulas eram só virtuais, me disse que conhece alguém que tirou nota boa na redação do Enem, escrevendo apenas uma linha. Eu queria saber quem é, porque eu nunca vi isso. É zerado. Menos de 7 linhas, sua redação é zerada. Como é que em uma linha você vai apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão
em uma linha só, ainda vai tirar nota boa. Todas as pessoas que tiram 1000, se vocês forem pegar os textos, vocês vão ver que tem 30 linhas. Eu não vi. Se alguém encontrar algum, me mostra, porque eu ainda não vi que tirou 1000. Mas que tirou 900, que tirou 800 com menos de 30 linhas, sim, isso daí eu já vi. Isso tranquilo. Mas menos de 7 linhas, a pessoa nem concorre a nada. Outro requisito exigido pelo exame é que a redação tenha entre 7 e 30 linhas. Não pode ter menos de 7 linhas. Até 7 linhas ele lê em seu texto, sabendo que você não vai tirar nota boa com 7 linhas. Você não vai zerar, que é o importante, não zerar a redação. Mas com 7 linhas você não desenvolve um texto com 7 linhas. Na minha opinião, você tem que ter no mínimo 20 linhas para conseguir colocar introdução, desenvolvimento e conclusão. No mínimo. Para uma pessoa que escreve muito como eu, 30 linhas ainda é pouco, precisa de mais espaço para argumentar mais. Então, como é que a pessoa escreveu uma única linha e conseguiu passar se é eliminado? Qualquer redação que tenha menos que o mínimo, ou seja, menos que 7 linhas, é zerada pelo corretor. São 2 corretores, eu já falei aqui, né? Antes eram 3. São 2 corretores para a prova de cada aluno. Sua prova vai passar pela mão de 2 corretores. Aí a nota de um corretor com a nota de outro serão somadas e divididas por 2, e aí vai ter a sua nota de redação. Uma dica importante para você conseguir uma boa nota, segundo especialistas, é fazer um texto acima de 20 linhas. É o que eu falei, no mínimo 25. 25 é o mínimo para que você consiga colocar início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa de pelo menos umas 25 linhas. Senão não tem como, não tem nem espaço para você desenvolver. Principalmente a parte da argumentação, que é a maior parte. Outro aspecto que zera: cópia integral de texto ou textos motivadores da proposta de redação ou de textos motivadores apresentados no caderno de questões. Para não zerar a redação, também evite fazer cópia de trechos do texto motivador ou de qualquer outro trecho do exame. É permitido que você utilize dados estatísticos do texto, por exemplo, mas fique atento para não exagerar na dose e o corretor interpretar como cópia. Como o nome diz, os textos são motivadores, eles são para te guiar, eles são norteadores da sua redação. Não são para serem copiados e colocados dentro do seu texto para ocupar a linha para deformar 30 linhas. Ao longo do texto, pode ser que o tema da redação tenha a ver com o assunto que está lá na questão de história. Não vai pegar lá aquele texto da questão de história, copiar e colocar no seu texto, porque eles que fizeram a prova, eles sabem o que é que está escrito lá na prova. Então, vão descobrir que foi copiado e aí você vai ter sua redação zerada. Você se baseia, você tira alguma coisa, você interpreta e coloca com suas palavras alguma coisa, não é o texto todo, mas não copie integralmente o texto. E quando você coloca um trecho, alguma coisa, explique. Você tem que explicar tudo que você coloca, que não é seu, que foi copiado de algum lugar, que foi pensamento de algum filósofo, de algum pensador, que é trecho de música. Você tem que explicar. Não é só colocar lá. Você tem que justificar por que aquilo está presente ali. Qual a relação daquilo com o tema. Isso é muito, muito, muito importante. Impropérios, adoro essa parte. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, tais como números ou sinais gráficos fora do texto. Vocês adoram. Quando eu digo vocês, claro, não é todo mundo. Fazer isso em prova, em atividade. Acho que se distrai. Aí, na lista de frequência, tem a gente que adora fazer desenhozinho. Às vezes desenhos nada agradáveis de se ver, faz na folha de redação, na lista de redação ou de frequência, coloca palavrão, vá fazer isso lá. Faz não, faça lá não. É melhor não fazer em lugar nenhum, mas são desenhos, receitas, piadas e outros absurdos que, claro, também fazem com que o candidato tire 0 na redação. Dizia-se antigamente que muita gente passava nessas provas, Cefet, o antigo IFBA, Enem, que não era Enem,
vestibular, copiava o início e o final, e no meio do texto botavam uma receita de bolo, botavam uma letra de música, e que os corretores não liam. Pode até ser que antigamente isso acontecia, mas hoje não acontece. Eu não sei se é verdade o que acontecia, pode até ser verdade, mas hoje não é não. Eles vão ler tudo, porque são pagos para ler e vão ler. Então não faça nada, como eu disse, faça o que foi pedido, siga a regra. Aprenda a seguir ordem, a seguir instrução, a seguir regra. Pede desenho, não pede desenho, então não vai botar desenho lá. Não vai botar uma piada. A não ser que, por exemplo, você cite uma piada que tenha relação com o tema, mas isso é complicado. Então é melhor você nem tentar se você não tem a habilidade de fazer isso. Se você nunca fez isso treinando em casa, não é lá na hora da prova que você vai se aventurar a zerar a sua redação. Só voltando um pouquinho ao que a gente falou antes, assim, pessoas que adoram no final botar um coraçãozinho, uma estrelinha, uma florzinha. Na próxima aula nós temos exemplos copiados disso, vocês vão visualizar melhor, mas não façam isso. Faça só seu texto e pronto, não escreve nada, não marca nada. Um pontinho que você faça fora no início da frase, você não coloca para marcar o parágrafo. No início de frase não tem ponto. Eles vão interpretar isso como um erro gramatical, que início de frase não tem ponto, ou como uma marcação fora de lugar, e aí sua redação vai ser zerada. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Para ir bem na redação do Enem, é importante que seu texto tenha organização e raciocínio lógico. É aquilo que a gente já falou, tem a ver com escrever coisas aleatórias para preencher as 30 linhas achando que a pessoa não vai ler. Se eu leio tudo que vocês escrevem, imagine quem está lá se não vai ler. A responsabilidade é tão ou maior que a minha quando leio os textos de vocês. Então, quem está lá vai ler, tenha certeza. Então, não faça isso, não. Aqui, a coerência e coesão são muito importantes. Nós já falamos sobre o que é coerência e o que é coesão, só relembrando. Coerência tem a ver com a lógica do texto. Se eu começo falando do tema sobre verão, praia, surf, mergulho, aí de repente eu mudo para falar do frio, da neve, de patinação no gelo, é incoerente. Tem que ter alguma coisa que mude, uma passagem de tempo, alguma coisa que demonstre que acabou o verão, chegou o inverno. E a coesão, ela tem a ver com a estrutura dos elementos do texto. Que elemento liga tal palavra a tal palavra? Aí é sentar, ler gramática e ver as questões de principalmente conjunção e preposição, que são os principais elementos de coesão no texto. É muito importante. Às vezes você quer dizer uma coisa, usa uma conjunção errada, você transforma totalmente aquela frase sua ali, ou deixa sem sentido, ou deixa com sentido totalmente diferente, e isso pode atrapalhar o seu texto. Assinatura, nome, apelido, rubrica, fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Existe um lugar lá escrito assinatura do participante. Ali você vai escrever o seu nome todo com letra cursiva, nome completo. Não é como vocês fazem na aula, não, que eu canso de botar, não, coloque o nome completo. Aí a pessoa coloca só o primeiro nome e mostra lá que você passou esse tempo todo na escola e que não foi em vão. Você é gente, seu nome é com letra maiúscula. Tem gente escrevendo o nome com letra minúscula. Lá não faz isso, não. Muda, começa a mudar esse hábito agora. Misturar letra de imprensa com letra cursiva. Começa a mudar isso agora. Lá você vai assinar bonitinho o seu nome completo, conferir se seu CPF, sua identidade, seu número de inscrição estão certos. Pronto, não tem que assinar mais nada. Só vai escrever no lugar dali onde é para escrever a redação. Se você fizer qualquer marca fora do lugar adequado, não vou botar o nome não. Como tem aluno que faz isso ainda nos trabalhos. Mari, tantos alunos, como é que eu vou saber quem é Mari? Eu não tenho intimidade com ninguém. E ali, mesmo se eu tivesse, não é lugar de intimidade. É o seu nome completo. E não é para rubricar, é para assinar, escrever o seu nome completo. É a coisa que desenhos, marcas e sinais não é permitido assinar ou escrever nada fora do lugar indicado para a colocação do nome do candidato. É o que a gente já falou lá em cima.
Da mesma forma que não é permitido você colocar desenho, estrelinha, florzinha, não é permitido você escrever nome nenhum, apelido, faz um coração com o nome do namorado, da namorada. Não faz isso. Você vai ter que esperar mais um ano para poder fazer Enem. E a gente não sabe, com essas mudanças todas que ocorrem, pode o processo mudar, pode ser um processo mais difícil, então não desperdice esse ano que você tem. Folha de redação em branco. Muito cuidado. Teve alguém que me perguntou. Eu posso fazer, porque eu aconselho vocês sempre aqui, faça a redação assim que você chega. Mente fresca, chegou de casa, vai começar a prova, entrou na sala, quando der o sinal, faz logo a redação. Sua mente está tranquila, você não se poluiu ainda com o que está na prova, não se desesperou com questões, porque vão aparecer questões que você não vai saber responder, vão aparecer questões que você nunca viu na vida, mas ali nunca viu, nunca viu, nunca viu. Ali não é hora de você descobrir que nunca viu aquilo. Então, com a mente fresca, despreocupada, faça a redação, como eu aconselhei a vocês sempre. São 5 horas e meia. Tire 1 hora e meia para a redação, 1 hora para o rascunho, meia hora para passar limpo, dá perfeito. Se você fizer isso, você vai fazer um trabalho legal. O rascunho demora mais, então em 1 hora você faz um bom rascunho. Você vai fazer cortes, vai reler, vai ajeitar, e meia hora para passar limpo a redação dá perfeito. E as 4 horas que sobram, você faz as outras 2 para a parte de linguagens e suas tecnologias, e a outra para a parte de ciências humanas e suas tecnologias, as outras 2 horas. Lembrando que tem que marcar, né? Então, não pode nem ser 2 horas, 2 horas. Eu aconselharia você a deixar 3 horas para as provas e 1 hora final para marcar no gabarito. Tem gente que já faz e já vai marcando. Eu acho melhor primeiro fazer a prova e depois marcar, porque você pode resolver mudar alguma questão e depois não se arrepender. Mas, voltando à redação, me perguntaram, eu posso fazer o rascunho e deixar para passar limpo no final? Pode, não é problema nenhum. O problema é, na hora que você abre a prova objetiva, você se perde no tempo. Por mais que o fiscal fique dizendo meia hora, 1 hora, 2 horas, você vai se perdendo e quando você vê, parece muito tempo, 5 horas e meia, mas para o tamanho da prova, não é. E a quantidade de textos que existem para serem lidos e tem que ser lidos e compreendidos. Às vezes você lê o mesmo texto 3 ou 4 vezes para compreender. Então, faça e passe logo a limpo. Aí no final, na pressa, na agonia, no desespero, o fiscal acabou o tempo, você entrega e não passou a redação a limpo. Já era. A folha da redação em branco você perdeu. O rascunho não serve de nada. O rascunho é só para você. O rascunho não serve para eles. Eles não vão ler o seu rascunho cheio de risco, rabisco, borrões. Eles vão ler na folha própria para a redação. Então, cuidado com o tempo, cuidado para dar tempo de você passar sua redação a limpo. Assim que terminar de fazer seu rascunho, passe a limpo na folha oficial. Eu acho melhor. Não deixe para o final, não. Tem muito tempo, né? Não. Quando a gente vê, já passou e a gente já está com dor de cabeça, está cansado, não sabe em que lugar você vai fazer. Às vezes é uma sala abafada. Às vezes a cadeira tem alguém atrás que fica fazendo barulho, comendo toda hora, mastigando, abrindo o saco, fechando o saco. Tudo isso a mim irrita, não sei a vocês, e tira a concentração. Então, se você passar limpo assim que você terminar o rascunho, você não corre o risco de esquecer e zerar a redação. Conheço pessoas que passaram por isso e se deram mal, porque na hora entregaram a folha de redação em branco. Texto predominante em língua estrangeira. Tem gente que quer mostrar que sabe, né? Que fala espanhol, que fala inglês, que fala francês. E também tem estrangeiros que vêm fazer Enem no Brasil. Vem morar ou vem estudar e aí vem fazer Enem para tentar uma vaga na universidade. Não faz. Se você sabe inglês, se você sabe espanhol, se você sabe francês, que legal. Mas não é ali na prova que você vai mostrar isso. A prova você está fazendo no Brasil é uma prova em língua portuguesa. O texto da redação deve ser escrito em língua portuguesa. Se você domina bem outro idioma, isso é muito bom. Como eu falei, que legal. Você vai usar isso em outra oportunidade, mas não ali.
Procure demonstrar o seu conhecimento em outro lugar e não na redação do Enem. Ali você tem que mostrar o seu conhecimento de português. O que acontece? E aí, você zerou a redação do Enem. O que é que acontece com você? É importante que você saiba que a sua média na prova será muito impactada, mesmo que você tenha conseguido ótimas notas nas provas objetivas. Zerar a redação irá diminuir muito sua média. Eu não vi isso, mas eu li em algum lugar que agora não estava mais eliminando, mas diminuindo só a nota. Porque no início eliminava mesmo, você perdia, zerou, perdeu. Eu não encontrei isso, não posso afirmar a vocês que é verdade. De verdade, eu não encontrei isso. Eu vou reler o manual para ver se passou e depois eu converso com vocês. O problema é que a maioria das universidades públicas e privadas usam a nota do Enem como base e tem uma nota mínima de corte para ingressar nas graduações. Se você zerar a redação do Enem, mesmo que você concorra, já falou que não concorre para a Unicisu. Para a Unicisu, esqueça, mas se alguma faculdade particular quiser te aproveitar, sua média vai ser baixa, porque se a sua média é a soma das notas de todas as áreas com a nota da redação, e você zerou na redação, não vai ter nota. Você tem que estar com a nota excelente nas outras áreas para poder sonhar com alguma vaga em uma universidade particular. Agora esqueça, ProUni e SISU. Então, mesmo que ser eliminado, porque o objetivo de todo mundo é ou ProUni ou SISU para poder ingressar em uma universidade pública ou bolsa numa universidade particular. Além disso, você não poderá concorrer a programas governamentais. Aí, o que eu falei. É por isso que eu digo, esqueça, tá fora. De qualquer forma, para mim, isso é uma eliminação. Você vai estar fora do SISU, você vai estar fora do FIES, você vai estar fora do ProUni. Então, o objetivo de todo mundo que faz Enem é a universidade pública. Porque se você quiser particular, você não precisa fazer o Enem, você faz o vestibular da faculdade particular. É por isso que eu falo, zerou, esqueça, você está fora desses programas aqui. Estando fora desses programas aqui, você está fora da universidade pública. E a gente finaliza com a mensagem de Michael Forbes. O objetivo da educação é substituir uma mente vazia por uma mente aberta. Então, cada coisa que você aprende, cada vez que você estuda, lê, relê, sua mente se abre para novos pensamentos, novas perspectivas. Isso só vai engrandecer você. Então, abra a sua mente, leia, estude, pesquise, busque. Não espere que as coisas sejam dadas só no ambiente, aí nas quatro paredes de sala de aula. Valem, eu trabalho, sim, eu também trabalho, eu estou sempre buscando ler alguma coisa. A gente sempre tem um tempinho para assistir um programa, um reality show, e não tem tempo para ler alguma coisa para a gente. Tira uma meia hora para ler alguma coisa, pelo menos uma vez por semana. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.